Olá pessoal, iniciaremos agora uma aula sobre integral, né? Para finalizar esse módulo nosso, vamos agora estudar um pouquinho sobre as integrais e você entender o seguinte: existem várias formas de você definir integral. Eu optei em trabalhar com vocês a ideia de integral a partir do conceito de antiderivada. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar definir para vocês integral a partir desse conceito aqui, ó. Então, nós vamos estudar agora determinar uma função, né, chamada de antiderivada, né? Antiderivada de uma função. Você estudou a derivada, vamos estudar a antiderivada e depois também o método de integração. Como é que eu uso o método para poder fazer as integrações? Bom, nós veremos que o teorema fundamental do cálculo ele vai realmente relacionar a derivada, né, com a integral. Ele fecha, ele amarra essa concepção de derivada integral. Mas vamos primeiro compreender o que é essa antiderivada. Então vamos lá, ó. Uma função f é denominada uma função fzão, tá? Vamos chamar de f maiúsculo. Uma função f maiúsculo é denominada uma antiderivada de f no domínio em seu domínio, no intervalo i qualquer, se ao derivar essa f zona aqui, essa f maiúsculo, eu encontro a f de x. Então, encontrar uma antiderivada é encontrar uma função que ao derivar essa função você encontra a f de x que você tem. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual é a função f maiúsculo cuja derivada vai me dar 1. Bom, nós sabemos que essa fzão, na realidade, é a função x. Por quê? Se eu derivar x em relação a x, eu vou encontrar 1. Lembra? Aqui é 1, passa para cá multiplicando, então a derivada de x é 1. Ou seja, a antiderivada da função f de x é x. É claro que eu posso vir aqui e somar uma constante c qualquer, porque a derivada da constante vai ser sempre zero. Então, se alguém perguntar para você assim, ó, qual é a antiderivada da função f de x igual a 1? Vamos chamar aqui de fzão de x, vai ser x. Por quê? Porque ao derivar essa função, eu encontro x igual a 1. Vamos ver um outro exemplo. Vamos lá. Ó, se eu perguntar para você assim, qual é a antiderivada, ou seja, qual é a fzão, ou seja, a função f maiúsculo, cuja derivada vai me dar x. Então, se nós olharmos, essa fzão de x é, na realidade, o quê? X ao quadrado sobre 2, mais uma constante qualquer. Por quê? Se eu derivar a fzona de x, eu vou encontrar, lembra? Esse expoente passa para cá multiplicando, então ficaria 2 vezes. Aqui você vai diminuir uma unidade no expoente, dividido por 2. Nesse caso aqui, a derivada da constante é zero. Se eu cortar aqui, simplificar, o que eu encontro? X. Então, essa f maiúsculo aqui, x ao quadrado sobre 2 mais c, é a antiderivada da função f de x, igual a x. Bom, então vamos tentar entender isso aqui, o conceito de antiderivada. O que é esse conceito de antiderivada e quem criou essa simbologia? Vamos procurar entender um pouquinho também da história do cálculo. Bom, então olha só. Digamos que uma função f de uma variável x possui uma antiderivada, uma f maiúsculo, define-se a antiderivada geral de f como sendo uma função g, de modo que f de x mais uma constante. Então, toda vez que eu quero calcular uma antiderivada, é procurar uma função cuja derivada vai dar a f de x. Claro, somado a uma constante, porque a constante é sempre zero. Aí, eu vou trazer para vocês como é que o Leibniz usou essa escrita de derivada, ó. Aí eu peguei um pouquinho da história só para vocês terem uma ideia. Ó. O matemático Gottfried Wilhelm Leibniz foi um dos inventores do cálculo, que utilizou pela primeira vez o símbolo de integral.
um S alongado, ó, um S, esse S aqui, ó, um S alongado, né? Deixa eu desenhar melhor aqui, ó, um S alongado, que ele utilizou pela primeira vez, né? Por conta da primeira letra da palavra suma, que significa do latim soma. Isso ocorreu em 29 de outubro de 1675. A finalidade de Leibniz era indicar uma soma de indivisíveis. Depois, algumas semanas depois, já escrevia diferenciais e derivados como se escreve hoje, ou seja, você vai escrever integral com esse símbolo aí, e a derivada como y' ou como dy dx, né? dy dx ou f' de x. Então ele já começou a escrever isso aqui desde aquela época. Então, só recapitulando, encontrar uma antiderivada é encontrar uma função cuja derivada me dá f de x. Então vamos procurar entender aqui de novo como é que nós vamos calcular a integral, né? Então, calcular uma antiderivada é calcular a integral. Então, ó, qual é a integral, ou seja, qual é a antiderivada de x ao quadrado? Então, vamos lá, ó. A antiderivada de x ao quadrado vai ser f de x igual x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Opa. X ao cubo mais 3 mais uma constante. Aqui é 3, tá? Mais uma constante. Aí você vai contar, professor, por que você tem tanta facilidade em definir essa antiderivada? Daqui a pouco eu vou ensinar a regrinha para você, mas vamos ver se realmente eu estou certo. Ó. Se eu derivar f' de x, f' de x vai ficar igual. Esse 3 vai vir para cá multiplicando, então ficaria 3 vezes x. Vou diminuir, lembra? Uma unidade no expoente, então ficaria 2. Então ficaria 2 dividido por 3 e a derivada da constante vai ser 0. Simplificando aqui, então a derivada da f' de x é x ao quadrado. Então, ok, a minha antiderivada, ou seja, a antiderivada f' de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Essa aqui é a integral. Então, calcular a integral de x ao quadrado dx vai ser igual a x ao cubo sobre 3 mais c. Essa aqui é a integral dessa função aqui. Tá, então vamos agora tentar fazer de uma forma geral. Eu não sei se vocês lembram, quando eu queria, por exemplo, se eu tinha uma função lá, ó, f de x igual a x elevado a n. Não sei se vocês lembram, quando eu queria derivar essa função, nós usávamos um procedimento, né? Pegava esse n, passava para cá multiplicando, então ficava assim, ó, f' de x é igual a n vezes. Aí eu vim aqui diminuir uma unidade no expoente, ok? Isso nós usamos muito para fazer a derivada. Então, do mesmo jeito que nós fizemos a derivada, também nós vamos fazer aqui para poder determinar a integral de uma função em forma de potência. Ou seja, se eu quero encontrar a integral de x elevado a n dx, eu vou estabelecer a seguinte regra, ó. É o processo contrário da derivada. A derivada você não passava para cá multiplicando, ó. Você passava para cá multiplicando e diminuía um no expoente. Como eu quero calcular uma antiderivada, eu vou fazer o contrário. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou somar uma unidade no expoente e ao invés de multiplicar, eu vou dividir por esse expoente por n mais 1 mais uma constante. Ou seja, essa formulazinha aqui, ela me dá a derivada de x elevado a n. Ou seja, vamos ver se é verdade. Vamos lá. Vamos tentar, então, ó, a f de x, ou seja, a antiderivada de x elevado a n, ficou sendo x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante. Vamos derivar isso aqui, ver se é verdade, se a gente chega aqui nesse ponto de novo, né? Vamos lá, ó. Eu venho aqui, pego esse expoente, passo para cá multiplicando, então ficaria n mais 1 vezes x. Lembra, tem que diminuir a unidade no expoente, então ficaria n mais 1 menos 1 dividido por n mais 1 mais a derivada da constante é 0. Vou simplificar, ó, o n mais 1 com o n mais 1. O mais 1 e o menos 1 eu vou cortar, então a f' de x vai ser x elevado a n. Ok, então realmente essa função aqui é a integral de x elevado a n.
Ok? Então, só para recapitular para vocês, né? Quando você tem uma função que é em forma de potência, aí eu coloquei aqui, ó. Vamos recordar o procedimento que usamos para calcular a derivada. Então, vocês lembram qual é o procedimento? Vamos recapitular. Eu fazia o que? F' de x é igual. Esse n vinha para cá multiplicando e eu vinha lá no expoente diminuir uma unidade. Isso aqui eu usava para fazer a derivada. Agora vamos fazer quase a mesma coisa para calcular essa integral. Ou seja, nós vamos fazer o que? Vai fazer assim, ó, a f de x, ou seja, a integral de x elevado a n dx é igual. Eu vou somar o expoente uma unidade, então ficaria x elevado a n mais 1, dividir o resultado que eu encontrei aqui pelo n mais 1, né? E vou adicionar uma constante. Então você vai fazer esses passos aqui, ó. Ou seja, o resultado vai ser a integral indefinida, né? Depois explicar por que a integral é definida de x elevado a n. Você vai vir aqui no expoente somar uma unidade e vai dividir pelo n mais 1, que é o resultado que você obtém aqui. Ok? E somar sempre uma constante. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês agora uma tabela para resumir algumas derivadas e integrais que eu vou fornecer para vocês durante as avaliações, até para facilitar um pouco menor, mas eu só vou mostrar para vocês algumas propriedades. Ó, a derivada de x em relação a x é 1, claro, né? Se f de x é igual a x, a f' de x vai ser 1, ou seja, aqui não é 1, vai para cá multiplicando, tal, vai sobrar 1. Então, isso está escrito aqui. Então, a integral de 1 dx vai ser o próprio x, tá? Então, aqui tem algumas regrinhas para você ir lembrando. Ó. Lembra? A derivada de uma soma é a soma das derivadas. A integral de uma soma é a soma das integrais. Então, seguem mais ou menos as mesmas propriedades. Ó. A derivada de x elevado a n, lembra? A gente pega esse m, passa para cá multiplicando e diminui a unidade no expoente. A integral é o contrário. Ó. Se você observar aqui, que eu acabei de explicar anteriormente, né? Para você calcular a integral de uma potência, você soma uma unidade e divide por n mais 1. Aí vem algumas outras integrais, né? Lembra, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, a integral de 1 sobre x é ln de x. Tá? A derivada de e elevado a x é e elevado a x, então a integral de e elevado a x também é e elevado a x. Depois tem aqui algumas integrais trigonométricas que nós não vamos trabalhar nesse momento. Ok, agora vamos fazer aqui, vamos tentar compreender duas propriedades muito importantes que nós vamos usar bastante, tanto serve para soma como para subtração, que é o seguinte, ó, sejam f e g duas funções de mesmo domínio e elas possuem antiderivadas, então tem que ter antiderivada. Imagine C uma constante, então imagine aqui, ó, estou falando para você o seguinte, ó, a integral de uma soma de funções, você integra a primeira função, você vai integrar a função f, vai integrar a função g separadamente e vai somar. A mesma coisa a subtração. A integral de uma diferença é a diferença das integrais. Outro detalhe importante, se eu tenho aqui ó, uma constante multiplicando uma função, eu posso pegar essa constante e tirar fora da integral, ou seja, é a constante vezes a integral da função. Por exemplo, se eu tiver a integral assim, ó, integral de 5x ao quadrado dx. Esse 5 aqui, como ele é uma constante, vai ficar assim, ó, 5 vezes a integral de x ao quadrado dx. Aí você vai integrar isso aqui e multiplicar por 5 depois. É isso que está escrito aqui. Então, uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Aí, para poder ter um exemplo numérico, eu coloquei aqui para vocês uma função aqui qualquer e nós vamos aqui fazer a integral dessa função. Então, vamos lá. Se você observar, a função f é formada por várias funções, ó. Um monômio do primeiro grau, um do segundo grau, né, uma função 1 sobre x. Então, eu vou fazer o seguinte, olha como é que eu vou escrever. Vou escrever assim, ó, integral de 3x menos a integral de π vezes x ao quadrado, né, tudo em relação a x, dx, mais a integral de 1 sobre x dx. Então, vamos lá. Ó, lembra, calcular a antiderivada, eu posso fazer assim, ó, 3 vezes a integral de x dx, porque o 3 é uma constante, menos o π também é uma constante, então fica π vezes a integral de x ao quadrado dx, mais a integral de 1 sobre x dx. Agora vamos lá.
Qual é a integral de x? Lembra? Vai ficar 3 vezes. Você vai somar uma unidade no expoente, então fica x é igual a 1 mais 1 dividido por 2, que 1 mais 1 aqui vai dar 2, né? Menos π vezes. A integral de x ao quadrado vai ficar x ao quadrado é igual a 2 mais 1, x elevado a 2 mais 1, dividido por 3, sempre somando uma constante, né? Então, vou ter que somar uma constante aqui, vou ter que somar uma constante aqui, mais a integral de 1 sobre x é a ln de x mais uma constante. Vou chamar aqui constante 1, constante 2, constante 3, que para cada uma função é uma constante. Conclusão. Essa integral aqui, a resposta vai ser 3x ao quadrado sobre 2 menos, porque o sinal é de menos. Vou apagar aqui. Então, menos, né? Então, menos π vezes x ao cubo sobre 3 mais ln de x mais uma constante. Essa resposta aqui, ó, é a resposta dessa integral aqui. O que o professor fez? Fez a integral disso aqui, fez a integral disso aqui, fez a integral disso aqui e juntou os resultados aqui, ó, todos eles no final. Vamos lá. Vamos fazer agora o exemplo 6, que eu chamei de exemplo 6 aqui, né? Então vamos lá, ó. Conhecendo a função aceleração, então aqui essa função aqui me dá aceleração, ele quer que você encontre a função velocidade. Aqui é o contrário. Eu não sei se vocês lembram. Quando você tinha a função velocidade, se você derivava a velocidade, você achava a aceleração, né? Quando você derivava a posição, você achava a velocidade. Então aqui você vai fazer o processo contrário. Você não tem a aceleração? Quando você fizer a integral de 3t mais 1 em relação a t, quando você integrar isso aqui, você vai achar a função velocidade. Então eu vou achar a função velocidade integrando a função aceleração. Então vamos lembrar? 3 vezes t, então ficaria 3 vezes a integral de t dt mais a integral de 1 dt. Aqui em relação a t, né? Então vamos lá. A integral de t dt, lembra? Você vai somar uma unidade aqui, ó. Vai somar uma unidade aqui, então vai ficar 2 sobre 2 vezes 3, que tem um 3 aqui, mais a integral de 1, lembra? É x, é t, né? Que não é a variável x, não, que é a variável t. Então a integral aqui no nosso caso vai ser t. Então a integral aqui vai ser t. Pronto. Essa função horária aqui, ó, essa função horária, ó, função horária de 3 sobre 2 t ao quadrado mais t mais uma constante é exatamente a função horária da velocidade. Só que ele fala que ele tem um V0 igual a 10. Então você vai vir aqui, ó, se V0 é igual a 10, vai ficar 3 meios vezes 0 ao quadrado mais 0 mais c. Conclusão, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Conclusão, o c é igual a 10. Pronto. Agora você completou. A função horária de velocidade vai ficar 3 meios t ao quadrado mais t mais 10. Essa aqui é a função horária da velocidade. Aí depois ele pergunta, e a função horária da posição? Como é que eu vou achar? Então, você vai integrar a função horária da velocidade em relação ao tempo. Ao integrar a velocidade, você vai achar a posição do móvel. Então, conclusão. A função horária da posição é a integral de quê? De 3 sobre 2t ao quadrado mais t mais 10, né? Em relação a t. Então, nós vamos integrar isso aqui. Como é que nós vamos integrar? Vamos separar, né? Vai ficar 3 sobre 2 integral de t ao quadrado dt mais integral de t dt, né? tdt mais integral de 10 dt. Conclusão, a função horária da posição vai ser, vamos integrar t ao quadrado, então vai ficar assim, ó, 3 meios, eu vou lembrar, você vai somar uma unidade aqui, então vai ficar t ao cubo sobre 3, t ao cubo sobre 3, mais, vamos integrar t,
Lembra, você vai somar uma unidade aqui no expoente, então vai ficar t ao quadrado sobre 2, mais a integral de 10 vai ser 10t, mais uma constante. Só que ele pede para você fazer a função horária da posição quando S é zero. Você vai vir aqui, ó, para S igual a zero, eu vou cortar esse 3 com esse 3, tá? T ao cubo sobre 2, mais t ao quadrado sobre 2, mais 10t mais c. Como eu quero calcular o S0, então eu vou ter 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, então vai ser c. Então o S0 é o c, o S0 é 0. Ou seja, a função horária da posição vai ser o que? Ficou como? T ao cubo sobre 2, mais t ao quadrado sobre 2, mais 0, que é o c, não precisa de colocar. Essa aqui é a função horária da posição. Bom, agora nós vamos falar do principal teorema, né? Por isso que não fala teorema fundamental do cálculo. Ou seja, o teorema fundamental do cálculo, ele vai relacionar a derivada com a integral, mas é muito simples. Quando você tem um teorema fundamental do cálculo, ele fala o seguinte, ó: seja f uma função contínua. Então imagina aqui, ó, imagina que você tem aqui um eixo y, você tem aqui um eixo x. Então s é uma função contínua. Isso aqui, o s é uma função, o f, né? Imagina que f é uma função contínua. F é uma função contínua. Aí você vai considerar o intervalo aqui AB. Ele fala o seguinte: a integral de A até B de f de x dx é igual a fzão de B menos a fzão de A. Em português, você vai ter que achar a fzão de x, ou seja, a antiderivada de f, que nós já estamos fazendo há muito tempo, e subtrair. Calculo o fzão de B, calculo o fzão de A e diminui. O fzão é chamado de antiderivada de f. Ou seja, quando você calcula isso, na realidade, sabe o que você está calculando? A área, essa área aqui, ó, a área abaixo da curva no intervalo. Quando você calcula a antiderivada integral, você está calculando essa área aqui, ó, essa área aqui abaixo da curva no intervalo de A até B. Ok? Então, isso aqui nós começamos agora a usar a integral definida. Por quê? Porque você vai definir os limites de integração, A e B. Ou seja, o intervalo fechado aqui em A e fechado em B. Você vai integrar apenas no intervalo, nesse intervalo aqui, a função, ó, vai integrar só nesse intervalo entre A e B. É isso que está resumido aqui, né? Colocando de forma mais clara para você. Imagine que você tem uma função f de x, uma função contínua. Você quer fazer a integração no intervalo de A até B, então você vai considerar o intervalo de A até B. Quando você integra isso aqui, ou seja, você calcula o fzão de x, que já sabe que é a antiderivada. Calcular a antiderivada nesse intervalo de A até B, você está calculando a área, que é essa área verde aqui, que eu já tinha falado anteriormente. Vamos ver como é que funciona isso aqui então. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui uma integral definida. Vamos lá. Então, eu quero calcular a integral de 0 a 3, limite de integração de x dx. Vamos lembrar como é que é a regrinha? Lembra que em cima é 1, você vai somar uma unidade, então ficaria x ao quadrado, né, sobre 2, mais uma constante, ok? Mas agora aqui você não precisa colocar mais essa constante, né, que você já está definindo qual intervalo que você quer. Então, isso que eu acabei de calcular aqui é a integral, mas eu quero calcular essa integral de 0 a 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o fzão de 3 menos o fzão de 0. O que é fzão de 3? É pegar o 3 e substituir aqui, depois pegar o 0 e substituir. Ou seja, ficar assim, ó, 3 ao quadrado sobre 2. Eu estou substituindo o fzão de 3, né, aqui na função, menos o fzão de 0, então ficaria 0 ao quadrado sobre 2. Conclusão, 3 ao quadrado ficaria 9 sobre 2, menos 0. Então a resposta aqui é 9 sobre 2 ou 4,5. Mesma coisa aqui, ó. Aí eu quero calcular a integral de 0 até 1 de e elevado a x dx. Lembra?
A derivada de e elevado a x dx é e elevado a x. Então, a integral de e elevado a x também é e elevado a x. Eu quero calcular essa integral de 0 até 1. Aí eu faço e elevado a 1 menos e elevado a 0. Ou seja, no lugar do x eu coloco 1, depois no lugar do x eu coloco 0. Conclusão vai ficar e elevado a 1 menos, todo mundo elevado a 0 é igual a 1. Conclusão, e menos 1. Essa é a resposta. Lembrando vocês que o e, se quiser colocar o valor numérico, aproximadamente 2,71 menos 1, então vai ser 1,71. Você quer saber em números decimais. Vamos lá agora para o último exemplo. Eu quero calcular a integral dessa função de menos 1 até 2. O que eu tenho que fazer? As integrais separadas. Eu vou fazer assim, então, ó. Vou fazer no intervalo a integral de x ao quadrado dx mais a integral de x dx mais a integral de 1 dx. Eu quero fazer tudo isso no intervalo de menos 1 a 2. Ok, então vamos calcular as integrais? Então ficaria assim, lembra? Vai somar uma unidade aqui, então ficaria x ao cubo sobre 3, a integral de x ao quadrado de x ao cubo sobre 3, mais a integral aqui, você vai somar a unidade, vai ficar x ao quadrado sobre 2, mais a integral de 1 é x. Eu quero fazer isso no intervalo de menos 1 até 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar nessa expressão, no lugar do x colocar 2, depois, ou seja, calcular o fzão de 2 menos o fzão de menos 1. Ou seja, eu vou substituir o 2 aqui, depois o menos 1 e fazer as contas. A conclusão ficaria a coisa assim, ó. 2 ao cubo sobre 3 menos 2 ao quadrado sobre 2 mais 2, vou pegar esse resultado, menos 1 ao cubo sobre 3 mais menos 1 ao quadrado sobre 2 mais menos 1. Fazendo as continhas aqui, eu vou encontrar aqui, ó, 8 terços menos 4 meios mais 2. Menos, aqui eu vou encontrar, ó, menos 1 terço mais meio menos 1. Agora eu vou calcular esse colchete, calcular esse colchete, diminuir, colocar o resultado aqui, aí vocês conseguem fazer diretamente isso, ok? Para terminar a nossa aula, eu vou calcular agora para vocês verem o que? Vamos ler o que está pedindo? Calcular a área abaixo do gráfico x ao quadrado mais x, no intervalo de menos 1 a 2. É como se fosse assim, ó. Você teria que fazer, não precisava, só para você compreender aqui visualmente. Vamos desenhar o gráfico dessa função, sei lá, vamos supor que seja uma coisa assim, quer ver, ó? Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, deixa eu fazer de novo aqui, que não tá legal esse gráfico, não. Ó. É como se fosse assim, olha o que você está querendo calcular. Você vai ter aqui, ó, você vai ter aqui esse gráfico de 0 a menos 1, né? Só que ele quer no intervalo de menos 1 até 2, ok. Então ele quer no intervalo de menos 1 até 2. Então vamos esticar aqui do menos 1 até 2. Ó, ele quer no intervalo de menos 1 até 2. Na realidade o gráfico ele passa pelo zero, né? Porque uma das raízes é menos 1 e 0. Então olha como é que vai ficar o gráfico. Vai passar aqui pelo menos 1 e pelo 0, mas eu quero até o 2. Então ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu vou passar aqui, pá. Então eu quero saber a área que vai aqui de menos 1 abaixo de menos 1 até 2. Eu quero essa área aqui abaixo da curva. Então tá bom. Ok, então vamos fazer o seguinte, é só fazer o que? A integral de menos 1 até 2, que é o intervalo que eu quero, ó, de menos 1 até 2, de x ao quadrado mais x dx. Ao integrar isso aqui no intervalo de menos 1 até 2, eu vou ter a área. Ou seja, eu vou calcular o fzão de 2 menos o fzão de menos 1 e vou diminuir. Então vamos calcular a integral. Vai ficar integral de x ao quadrado dx mais a integral de x dx. Eu sempre procuro separar aqui os elementos
em fazer as integrais separadas. Então, aqui que eu vou encontrar a integral de x ao quadrado, vocês já sabem que é x ao cubo sobre 3, você vai somar a unidade aqui e vai dividir, mais a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? Então eu quero integrar isso aqui no intervalo de menos 1 até 2. Aí eu vou fazer as contas agora, eu vou fazer o fzão de 2 menos o fzão de menos 1. Aí é só substituir, então substituindo eu vou encontrar aqui, ó, vou fazer essas contas todas para vocês. Eu vou trocar aqui primeiro o 2, né? Então ficaria 2 ao cubo sobre 3 mais 2 ao quadrado sobre 2. Isso aqui é em relação a 2 menos, agora em relação a menos 1 seria menos 1 ao cubo sobre 3 mais menos 1 ao quadrado sobre 2. Conclusão, aqui eu vou ter 8 terços mais, que vai dar 4, né? Sobre 2 vai dar 2. Menos, aqui eu vou ter menos 1 terço, aqui é o número 1, né? Não, aqui é menos 1, mais menos 1 ao quadrado vai dar 1, então vai ficar mais meio aqui. Conclusão, vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2, 6, né? 6 mais 8, 14, então fica 14 terços, menos, aqui eu vou fazer a continha também, vou tirar o mínimo, né? O mínimo aqui é 6, 6 por 3, 2, vai dar menos 2, 6 por 2 dá 3, dá 3. Então ficaria 14 terços menos, aí aqui 3 tira 2 fica 1 sexto. Vou tirar o mínimo aqui, que é 6. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 14 é 28, menos 6 por 6 dá 1, que vai dar 1. Então a resposta aqui vai ser 27 sobre 6. Então, unidades de área. Então a pergunta é, calcule a área. A área deu 27 sobre 6 unidades de área calculadas aqui. Ok? Finalizamos então. Espero que vocês tenham compreendido. E nós vamos agora finalizar essa aula.